E qual que é a notícia boa, né, relacionado a isso? Que se você coloca isso em prática, a diferença que faz a diferença entre uma pessoa que não tem consciência disso, ou uma pessoa que às vezes também não tem consciência disso, mas que age em conformidade com essas leis, as leis da criação, da dupla criação, desse esforço organizado, e acaba tendo resultado, ela é muito pequena. Vamos pegar um exemplo de uma corrida de cavalos, ou mesmo uma corrida de 100 metros aí nas Olimpíadas. Às vezes, a diferença entre o primeiro colocado e o segundo são questões de milímetros, milésimo de centímetros, uma diferença muito pequena, mas que é suficiente para separar o primeiro colocado do segundo colocado, o campeão do vice-campeão, do não campeão. E aí você nota essa diferença no tamanho do prêmio. O prêmio para o primeiro colocado ele é muito superior ao do segundo colocado. E normalmente, depois de passado algum tempo, você lembra de quem? De quem chegou em primeiro. E não importa o tamanho da diferença. O que importa é a pessoa chegou em primeiro lugar e a diferença foi pequena. Então, a diferença que faz a diferença é muito pequena. E, às vezes, uma pequena diferença, um pequeno aumento no seu nível de aptidão, de atitude, vai aumentar o seu nível de desempenho. E essa pequena mudança no seu nível de desempenho pode ser determinante para o seu sucesso. Ok? Então, por que isso é bom? Porque isso deve te animar ainda mais a buscar, a acreditar nesse processo e perceber que se você não tem aquilo que você deseja, porque você precisa aumentar o seu nível de desempenho. E o desempenho a gente viu que não é só determinado pela sua aptidão, mas também pela sua atitude. E um pequeno aumento na aptidão pode ser determinante para te dar ainda mais confiança, porque quando você fica bom em algo, a tendência é que você fique ainda mais confiante. E mais confiante, você melhora a sua atitude. Ou quando você melhora a sua atitude, você se abre ou acredita que pode se tornar bom em algo, você fica bom em algo. Então, uma coisa muda a outra. Uma pequena mudança nenhuma provoca aí uma elevação enorme no seu desempenho. E elevando o seu desempenho, aumenta o seu nível de sucesso. Então, pense nisso. Eu costumo dizer para os meus mentorandos que eles começam a dizer assim, mas Ronaldo, isso é difícil, é muito difícil. A primeira coisa que eu falo assim, para de dizer que é difícil. Diga, é só difícil. Como assim, Ronaldo? É só difícil. Isso é uma mudança de atitude. E não pode ser da boca para fora, tem que vir do coração, tem que vir de dentro para fora, porque essa mudança de atitude ela é de dentro para fora. Não basta meras repetições de palavras, mas se você começa a mudar a sua linguagem com atenção e faz isso com o coração, com a atitude correta, o que isso implica? Dizer, é difícil, dizer, só é difícil. Porque se você se prende, você apega na frase, na afirmação, é difícil, mentalmente, o que você está aqui dizendo? Qual a atitude que você está tendo nesse momento? Eu nunca vou conseguir. É muito difícil. Será que vale a pena continuar? Percebeu a diferença? Agora, se você fala, é só difícil. Ok? É só difícil. E tudo que é difícil, só é difícil até ficar fácil. E se está difícil porque você não sabe fazer ainda. Quando você começa a aprender a fazer e ter a atitude correta, fica fácil. Percebeu? Então, só é difícil. E tudo que é difícil, só é difícil até ficar fácil. Por exemplo, para mim, até alguns anos atrás, era muito difícil. Se colocar na frente de uma outra pessoa ou de uma plateia, seja numa palestra, ou num treinamento, ou numa apresentação dentro da procuradoria, ou num trabalho, na faculdade, então nem se diga, era muito difícil. Por quê? Porque vinha tudo aquilo à tona, toda aquela crença, aquela limitação mental, aquela projeção do pior cenário. E aí o que eu fazia? Não falava.
Ou falava muito mal, e essa experiência só reforçava que eu não tinha condição de fazer isso. Então era difícil, mas só era difícil. A partir do momento que a gente desenvolve uma atitude correta, o modelo mental correto e busca a aptidão para isso, ou seja, saber como falar, como se postar e fazer da melhor maneira, e você começa a aplicar isso e ter melhores resultados, isso eleva o seu nível de atitude, de confiança, e você cria um ciclo virtuoso, você sai do ciclo vicioso, e aí você desenvolve cada vez mais, o seu desempenho vai aumentando, e por consequência, o sucesso, ou seja, a realidade que você quer criar. A transformação daquela ideia em algo concreto se realiza. Então, só é difícil. E só é difícil até ficar fácil.